Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre filosofia política moderna. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um importante filósofo contratualista que foi Jean-Jacques Rousseau. Então vamos lá? Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra em 1712. Rousseau foi um dos principais pensadores do Iluminismo. Teve uma vida complicada e cheia de altos e baixos. Então, nas nossas aulas aqui no canal, eu gosto sempre de destacar um pouco sobre a vida e a obra de cada filósofo. Eu acho que nos ajuda a compreender suas ideias e seus pensamentos. Então, sua ideia principal é de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Aos 16 anos, Rousseau saiu de casa e foi viver por sua conta própria, passando fome e privações, até que foi morar na casa de Warrens, uma madame que acabou por exercer papel de mãe, amiga e amante. Ela o ajudou em seus estudos de música e filosofia. Em 1741, foi para Paris, com o intuito de ganhar a vida com sua música. Então, devido à sua origem humilde e também ao insucesso em Paris, Rousseau passou por momentos difíceis, o que provavelmente o fez condenar à vida civil e defender um retorno à vida natural, ao estado de natureza em que o indivíduo era inocente e infeliz. Então, aqui nós já conseguimos perceber como a sua vida pessoal influenciou no seu pensamento em relação à sociedade, à vida civil e o seu conceito de estado de natureza, como nós veremos mais adiante. E foi o precursor do romantismo devido à valorização da vida. Então, como nós vimos, Rousseau foi um dos principais pensadores do Iluminismo e sua contribuição mais importante foi a sua resposta negativa sobre o papel da sociedade na formação de um indivíduo melhor, sendo esse o fundamento de sua teoria política. Então, veja, ele acredita que o papel da sociedade, na formação do indivíduo melhor, ela é algo negativo, como nós veremos ao decorrer da nossa aula. O mundo de Rousseau vivia o auge das ideias iluministas, que serviram de motivação à Revolução Francesa em 1789. As pessoas estavam otimistas quanto ao papel do progresso, uma vez que o mundo tendia a se tornar cada vez mais livre e se buscava a felicidade de alguma maneira. Rousseau foi o único a discordar e afirmar que o progresso das ciências e das artes, o progresso da humanidade, não contribui para melhorar o ser humano, mas, pelo contrário, o tornou pior. Então, pessoal, isso é uma reflexão que nós encontramos até nos dias atuais, alguns pensadores, alguns estudiosos fazendo essa pergunta. Com tanto progresso, com tanta tecnologia, com tanto avanço da ciência, das artes, como que a gente ainda se depara com a fome, com a miséria, com alguns atos aí que causam dores e sofrimento aos seres humanos, a guerra. Então, Rousseau, naquela época, já discordava desse progresso. Então, suas principais obras, Discurso sobre as Ciências e as Artes, 1750, O Contrato Social, que aqui é a obra que mais nos interessa, 1762, e Emílio, ou da Educação, 1762 também. Bom, vamos ver sobre o estado de natureza. Então, é importante, como eu disse nas aulas anteriores, nós compreendermos a noção, o conceito de estado de natureza nos filósofos contratualistas. Então, em Thomas Hobbes, em John Locke, agora veremos em Rousseau. Então, para Rousseau, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, sendo um contratualista tal como Hobbes e Locke, o filósofo também utiliza a ideia de estado de natureza para tentar compreender o que o ser humano era antes de viver em sociedade, ou seja, qual é a sua natureza primeira e fundamental. Então, vamos ver sobre isso. Para Rousseau, o ser humano, o estado de natureza, é íntegro, biologicamente sadio e moralmente reto, ou seja, não há qualquer vício ou outra coisa que o corrompa. Nesse contexto, Rousseau retorna ao mito do século XVI do bom selvagem, afirmando que toda a ordem de males provém de uma sociedade. Então, vejamos novamente, os males
né? Eles provêm da onde? Da sociedade, que o afasta do seu estado original. Então está aí a ideia do bom selvagem. É aquele indivíduo que utilizava da natureza para obter apenas o que ele precisava. Então ele caçava para se alimentar, construía sua moradia, também plantava aquilo que ele precisava para comer, e assim ele era feliz, né, sozinho na natureza. Então o bom selvagem buscava simplesmente satisfazer seus prazeres elementares: comer, beber, reproduzir-se e fugir da dor. E dessa forma ele era plenamente feliz. Então, para Rousseau, o homem, no seu estado de natureza, o bom selvagem, era feliz. Nessas condições, o indivíduo estava aquém do bem e do mal. Era inocente, tal como uma criança, para a qual é importante é satisfazer suas necessidades, não tendo qualquer parâmetro cultural de certo e de errado. Então, Rousseau sustenta que o ser humano original era livre, solitário e feliz. Vivia nas florestas, guiado somente pelo instinto de autopreservação, sem necessitar de ninguém para absolutamente nada. Então, mais uma vez, a questão da autopreservação aqui em Rousseau também aparece, mas de uma forma bem diferente do que em Hobbes. Então, ele era livre, solitário e feliz. Esse ser humano era guiado simplesmente pelos sentimentos naturais e não pela razão. Então, veja, essa autopreservação aqui era no sentido de alimentação, de conseguir atender suas necessidades básicas, e não uma autopreservação tal como em Hobbes, que tinha uma relação com proteger do outro homem, né? Que o homem, para Hobbes, era o lobo do homem. Ele poderia agredir ou até mesmo matar o homem, o outro, para atingir os seus desejos. Aqui não. Essa autopreservação é no sentido mais biológico. No estado de natureza, o indivíduo estaria bem tranquilo, pois no estado de natureza os vícios não apareciam e, portanto, a paz reinaria. Cada indivíduo desejaria simplesmente o que era necessário à sua vida e não havia conflito ou divergência de interesses. Para Rousseau, esta seria a melhor condição e a mais favorável para a felicidade. Bom, só que aí nós vamos compreender, né, assim como nós verificamos nos outros filósofos, por que se deu essa passagem aí do estado de natureza para uma sociedade civil. Nós temos que compreender por que o filósofo acredita que é preciso assinar o contrato social. Então, ele é um contratualista. Mesmo ele achando que o homem era feliz no seu estado de natureza, ele vai compreender que é preciso assinar um contrato, que o Estado é preciso, mesmo que seja um mal necessário, mas é preciso. Então, vamos entender por que Rousseau também chega na ideia do contrato. Então, para Rousseau, as pessoas eram dotadas de dois sentimentos, o de piedade e o de perfectibilidade. Então, o sentimento de piedade faz com que haja uma paz. Tal sentimento ocupa o lugar das leis, dos costumes e da virtude. Então, para Rousseau, existia uma paz e não precisava aí das leis, costumes, da virtude, por causa que o homem tinha esse sentimento de piedade. Ele tinha um outro sentimento, que era o sentimento de perfectibilidade, faz com que as pessoas busquem se aperfeiçoar. Somente o ser humano possui tal sentimento. Então, aqui, por conta desse sentimento de perfectibilidade, nós vamos ver qual que é o problema do homem para Rousseau. Por que ele é diferente dos animais? É por conta desse sentimento de perfectibilidade. Então, veja, Rousseau acreditava que o homem quer sempre as coisas boas, melhores, perfeitas. Então, para conseguir melhores moradias, melhores instrumentos para caça e pesca, melhores condições de plantação, ele acabou se juntando uns aos outros e formando o quê? As primeiras comunidades. Então, no interior dessas primeiras comunidades, onde ele conseguia melhores condições para atender a sua perfeição, né, construir uma casa melhor, ter condições melhores de caça e pesca, de plantio, surge nessas comunidades esses sentimentos, que é a família, o amor, a linguagem, a arte. Bom, num ambiente onde que Rousseau acredita que as pessoas vivem em conjunto, tem família, amor, linguagem e arte, também, junto com isso, vai surgir os vícios, que é a inveja, o orgulho, os ciúmes, a vaidade, a hipocrisia, a cobiça, etc.
E, juntamente com os vícios, também vão surgir os principais males para Rousseau, que é a propriedade privada, o progresso da ciência, da tecnologia, a agricultura. Então, veja, para Rousseau, nós temos que destacar que o principal mal para ele é a propriedade privada. Aqui começa o problema da sociedade. E a agricultura também tem relação aí com essa propriedade privada. São as pessoas querendo grande quantidade de terra para poder plantar. Então, esse ciclo, né, é que fez o homem sair do estado de natureza e acabar caindo no contrato social. Então, vamos ver um pouco sobre a propriedade privada. Para Rousseau, a vida em comunidade teve seus males radicalizados com o surgimento da propriedade privada, pois o ser humano se corrompeu, nascendo a divisão entre ricos e pobres, poderosos e despossuídos. Nesse momento, desencadeia-se uma guerra generalizada entre ricos e pobres, que são os proprietários e não proprietários. Então, faz-se necessário aí surgir um contrato social, mas de uma forma bem diferente de Hobbes e Locke. Então, percebendo que eles seriam os maiores prejudicados pelos conflitos, os proprietários lançaram mão de um argumento capaz de apaziguar o espírito dos revoltosos e fazê-los contentar-se com sua situação, o contrato social. Então, veja, o contrato social para Rousseau foi uma estratégia, né, que os proprietários usaram para acalmar, para apaziguar, né, os revoltosos, para apaziguar os não proprietários, os pobres. Então, os proprietários prometeram aos pobres que o único caminho para resolver o conflito seria fazer um contrato, uma vez que esse garantiria a todos indistintamente a paz, a segurança e a justiça. Então, aqui ele explica sobre o seu contrato social. Os despossuídos, homens rudes, grosseiros e fáceis de enganar, se deram por satisfeitos, não enxergando que o contrato beneficiava somente os proprietários. Então, o contrato social, segundo Rousseau, não passou de uma armadilha, um engodo feito pelos ricos para trapacear os pobres. Os proprietários prometeram a paz, a segurança e a justiça para todos, a fim de ter seus próprios interesses garantidos. Porém, com o tempo, revelaram suas verdadeiras intenções, queriam subjugar para escravizar. Então, essa foi a ideia do contrato social de Rousseau. Vejam que é bem diferente, por exemplo, de Hobbes, que tinha a finalidade era entregar, né, pequenas liberdades para o Estado para que esse fosse absoluto e esse conseguisse preservar a sua vida. Então, para Hobbes, a finalidade do Estado era de autopreservação. Então, daria todo o poder ao Estado porque ele tinha medo da morte violenta. Aqui não. Para Rousseau, o homem era bom, ele era feliz, ele não causava risco ao outro, eles viviam bem no estado de natureza, mas com o desenvolvimento daquele sentimento de perfectibilidade, com o surgimento da propriedade privada, da agricultura, Rousseau acredita que os grandes proprietários de terra, né, aqueles que eram considerados ricos, precisavam se proteger dos pobres. Então, eles fizeram esse contrato aí para poder apaziguar a situação. Então, vejamos agora sobre a vontade geral e a vontade de todos em Rousseau. Vamos compreender o que ele chamava de vontade geral e também diferenciar da vontade de todos. Então, uma vez que o contrato foi realizado e a comunidade civil tornou-se uma realidade, é impossível ao ser humano retornar ao estado de natureza do qual nunca deveria ter saído. Então, a única maneira para Rousseau de garantir que a liberdade aconteça novamente porque ela já existia no estado de natureza, é buscar uma forma de contrato que seja o mais justo possível. Então, para isso, tanto a razão quanto os sentimentos devem ser os seus fundamentos. Então, agora ele vai precisar usar da razão e dos sentimentos. O princípio que deve garantir a liberdade do contrato do Estado da vida civil é a vontade geral amante do bem comum. Então, o contrato consiste em uma entrega de todos a todos, de forma que haja, ao mesmo tempo, uma submissão e uma liberdade. A liberdade é garantida porque as pessoas não estarão sob o jugo de outro ser humano,
mas do Estado e das leis, que são em si a manifestação concreta da vontade geral. Então, veja, a ideia de liberdade de Rousseau é interessante, porque ele não está focando no Estado, né? Ele acredita que o Estado ele precisa ser regido por quê? Pelas leis. Então, aqui, é garantido que as pessoas não estarão sob o jugo de outro ser humano, e sim do Estado e das leis, tá ok? Que são em si a manifestação concreta da vontade geral. Então, veja, para ele, o Estado tem que garantir a liberdade e ele é uma manifestação concreta dessa vontade geral, né? Então, quem vai conduzir, quem vai dizer como o Estado deve agir é a vontade geral, que nós vamos compreender isso daqui em diante, ok? E o Estado e as leis serão elaboradas por essa sociedade que quer ter sua liberdade garantida. A vontade geral é o princípio que legitima o poder e garante as transformações trazidas pela nova sociedade concretizada pelo contrato social. O que vigora é a lei, manifestação e garantia da igualdade de todos. Então, a lei ela é a manifestação da vontade geral. A intenção de Rousseau, ao propor o contrato social, é abolir a possibilidade de desigualdade entre as pessoas. Mas agora vamos ver qual que é a diferença de vontade geral e de vontade de todos. Então, o novo contrato visa eliminar toda a possibilidade de prevalência de interesses privados sobre o coletivo. A vontade de todos seria simplesmente uma reunião das vontades particulares. Então, para Rousseau, a vontade de todos seria atender interesses privados, ok? De um grupo de pessoas. Já a vontade geral, ela visa atender o quê? Aos interesses coletivos, ao bem comum, como nós vimos no slide anterior. Então, para Rousseau, o contrato tem que atender à vontade geral. Se falarmos na vontade de todos, para Rousseau, essa ideia de vontade de todos remete a interesses privados, a interesses particulares, ok? Então, vontade geral, para Rousseau, é aquela que nos remete aí aos interesses coletivos. Então, se por motivos operacionais precisamos reconhecer a necessidade de representantes para o exercício de governo, que motivos operacionais são esses? Então, vejam que antigamente, né, na Grécia, lá nos filósofos clássicos, na Grécia Antiga, era possível os cidadãos participar diretamente da vida política, diretamente do debate político. Agora, por motivos operacionais, ou seja, não cabe mais, a sociedade cresceu, né, os grupos sociais são bem maiores, as cidades são maiores, não cabe todos os cidadãos dentro da Agra, numa praça pública, debatendo diretamente sobre os assuntos de política, então nós vamos precisar de representantes. Então, ele acreditava que esses representantes nunca serão titulares da soberania ou de seus cargos e devem ser trocados permanentemente. Então, Rousseau já tinha ideias muito válidas, valiosas até os nossos dias de hoje, que são que os representantes não ocupam esse cargo, né, como titular para o resto da vida e eles precisam ser trocados permanentemente. Então, pessoal, é sobre isso que nós gostaríamos de falar, sobre Rousseau. Isso não impede uma leitura complementar, né, uma leitura daquele livro didático do ensino médio que você possui na sua casa, que você possui aí na sua biblioteca, ou até mesmo de um bom artigo científico que você encontre aí nas diversas opções que você pode achar na internet, né? Mas lembrando que seja um artigo científico escrito aí por professores, por pesquisadores. Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima.